Bom, na nossa última aula nós vimos sobre as propriedades periódicas e como que a estrutura eletrônica influencia essas propriedades. Então, basicamente, o raio atômico, a energia de ionização e a afinidade eletrônica, elas dependem da configuração eletrônica, tá? Da estrutura eletrônica e da configuração eletrônica. O que eu quero dizer quando eu falo configuração eletrônica? Não é só o número de elétrons que cada átomo ou íon possui, mas também a distribuição espacial desses elétrons ao redor do núcleo. A influência sobre o raio atômico, né, ou iônico, lá que seja, que nós foram os dois principais que a gente viu, tem a ver com a determinação de onde começa e onde termina essa nuvem eletrônica. E isso depende dessa geometria, dessa simetria que a gente tem aqui ao longo da tabela periódica. Então, a configuração eletrônica ela está no cerne de vários comportamentos químicos e físicos dos elementos e das moléculas que se formam através da associação desses elementos. Então a gente vai ver também na sequência como que elas vão influenciar na formação e na estabilidade de ligações químicas, assim como na geometria das moléculas formadas. Obviamente, as propriedades químicas e físicas vão depender dessa configuração eletrônica. Como eu já havia citado anteriormente, se você tem reatividade, por exemplo, e a reação depende de você fazer a sobreposição ou encontrar esse tipo de orbital, né, atômico com um outro tipo similar, esse encontro tem que ser orientado. Então, se a colisão entre esses dois elementos para formar uma ligação química depende dessa orientação, é menos provável para o mesmo número de colisões haver esse tipo de reação do que quando você tem elementos que são totalmente simétricos. Então, não depende da orientação da colisão, certo? Então, é nesse sentido que a configuração eletrônica e a estrutura eletrônica juntas, né, que são quase sinônimos, vão determinar as propriedades dos átomos e também das moléculas. Então, nesse sentido, né, a diferença grande entre átomos e moléculas é a presença da ligação química, que é formada através da interação dessas estruturas eletrônicas aqui. Então, nós temos a primeira de duas aulas, né, que é sobre ligações químicas. Essa é a penúltima aula do curso, a próxima é a última, obviamente. E nós vamos focar principalmente nessa aula na parte de algumas teorias de ligações químicas, né, e depois focar num tipo de interação química, interação física, também alguns consideram assim, que são as chamadas forças intermoleculares ou interações intermoleculares. Alguns consideram como sendo uma ligação química e outros não, mas a diferença primordial está na energia dessa ligação. Tá? Ligações desse tipo são muito mais fracas. Então nós vamos ver todos esses tópicos aqui, porque elas são importantes na parte principalmente de sistemas biológicos. Então, as interações ou forças intermoleculares, elas estão presentes muito mais em sistemas, têm uma importância muito maior em sistemas biológicos do que a ligação química tradicional propriamente dita. Porque uma vez que você forma o composto, certo, que ele está com uma ligação química estável, a interação desse composto no sistema biológico com as outras moléculas basicamente se dá através de forças ou interações intermoleculares. Então, é por isso que ela chega a ser mais importante depois. A ideia de você combinar e tentar explicar por que átomos se combinam para formar compostos, né? Ou seja, por que ocorre a ligação química, elas já são antigas, desde a época, essa foi uma das primeiras que se tem, mas se for verificar um pouquinho também na parte dos gregos, talvez eles tivessem algo para propor, como a gente já viu, como se fosse uma ligação química. Mas na Idade Média, século XII, né, foi uma proposta da época dos alquimistas que o mais próximo que se tinha da definição de uma ligação química é que certas espécies químicas se juntam por por um tipo de afinidade, né, ou por outro. Então, não há uma exploração para tentar entender o que é uma ligação química. Eles simplesmente
eles testemunham que há isso, acontece isso, né, verificam esse fato, mas não vão tentar entender profundamente isso. Por uma questão de falta de tecnologia da tecnologia que nós temos hoje, mas também porque provavelmente não era o interesse deles nesse sentido, e sim de estudar as propriedades dessas espécies químicas ou dos compostos que elas formavam. Já no século XVIII, né, Newton propôs alguma coisa próximo do que seria uma ligação química. Ele diz que átomos são ligados uns aos outros por uma espécie de força. Há uma tendência, normalmente, das áreas que estão sendo mais desenvolvidas na parte de ciência influenciar, às vezes, na definição de alguns fenômenos químicos e físicos. Então, se você pensar o seguinte, Newton estudava, além de outras coisas, né, forças, interação de forças, ele ficou famoso por causa da força de atração gravitacional, etc. Então, ele considerava, ele via, do mesmo jeito que ele via o sistema planetário, certo, com forças de atração, ele também extrapolou essa ideia, provavelmente, para átomos ou a formação de espécies. E obviamente, se você tem um material que é formado por certos elementos e esse material permanece junto mesmo quando você exerce uma força sobre ele, quer dizer que ele tem que ter uma força de coesão maior do que aquela força que você está exercendo. Então, mais ou menos deve ser por aí que Newton, o ponto de vista dele era sobre isso. O que eu quis dizer sobre a influência dos avanços científicos também se reproduz aqui no século XIX, começo do século XIX, em 1819, com o Berzelius, né, que propôs que uma ligação química era baseada no caráter eletronegativo e eletropositivo dos átomos. Nessa época, né, o Volta tinha desenvolvido a bateria elétrica e toda essa parte de eletricidade ou de interações entre cargas elétricas, eletronegativo, eletropositivo, estava em evidência, e daí surgiu essa ideia. Então perceba que realmente os dois casos, tanto Newton, pelo ponto de vista moderno, tanto Newton quanto Berzelius estavam certos. É uma força, e é uma força de natureza eletropositiva ou eletronegativa, ou o que a gente chama hoje de eletrostática, certo? Um pouco mais à frente, no século XIX, meados do século XIX, esse conjunto de pesquisadores cientistas, né, que vocês ainda vão ouvir falar deles bastante durante o curso, eles propuseram uma teoria na qual a atração entre dois ou mais átomos era baseada na atração entre polos negativos e positivos. Não é muito diferente do que o que Berzelius tinha falado, mas as proposições ficavam em termos assim mais consistentes e apoiadas em outras descobertas científicas. Tá? Esse é mais ou menos só um histórico do que foi tentado antes. Por quê? O problema é que se você hoje tem mais ou menos noção do que é uma noção realmente, né, do que é uma ligação química, da natureza dela, etc., nessa época eles não sabiam nada sobre estrutura atômica. O modelo ainda no meio do século XIX, né, era o modelo de Dalton. Não havia o modelo proposto nem por Thomson, nem por Rutherford, muito menos por Bohr e depois por Schrödinger. Então a ideia que o átomo era uma coisa rígida, que não tinha cargas e que não tinha uma estrutura interna, limitava a capacidade desses cientistas em propor, nesse sentido, algo que se aproximasse do que a gente sabe hoje. Então, só depois, né, da confirmação e da descoberta, da confirmação da existência do elétron e do núcleo atômico, ou seja, foi pós-1910, já no século XX, é que a gente nós podemos propor modelos onde a ligação química agora passa a ter uma compreensão um pouco mais profunda. Eu digo aqui, em princípio, ela pode ser compreendida. Por quê? Porque ainda hoje não há um nível profundo de compreensão do que é um elétron. Nós vimos que ele é considerado um objeto quântico, que ele pode ser considerado como onda e matéria, ou partícula e onda, mas o que é realmente o elétron e o que seria uma onda de elétron, uma onda de matéria, é ainda um conceito que no seu íntimo ainda não está muito compreendido. E, consequentemente, como a ligação química está relacionada com esse fenômeno natural,
ela também ainda não é completamente entendida. Nós conseguimos manipular, nós conseguimos quebrar ligações, entender, tirar energia, formar compostos, certo? Mas ainda falta uma compreensão mais profunda para podermos ter uma capacidade de manipulação dessas reações químicas num nível que depende do entendimento desses dois pontos que eu falei antes para poder nós atingirmos, ok? Bom, pós a proposta, né, do modelo de Rutherford e Bohr, em 1916, o Lewis, que é o mesmo que vocês devem ter tido contato no ensino médio para dar sobre as estruturas de Lewis, ligação de Lewis, etc., ele propôs que o conceito de ligação química por pares de elétrons. Então a gente está aqui já depois, 1898, 1911, então já se sabia que o átomo tinha um núcleo, tinha elétrons, que os elétrons tinham carga negativa, eles estavam do lado de fora que eles eram a nuvem eletrônica, então que propor uma ligação química como sendo feita por intermédio de elétrons era o mais racional e o mais correto de se fazer a partir do conhecimento desses modelos. Então é por isso que ele fala que a ligação é composta por pares de elétrons, né? E esses pares, na verdade, eles se formam por compartilhamento de elétrons, vindo elétrons de um elemento e de outro, que se juntam e são compartilhados, certo? Formando ligações simples, duplas, etc. Na verdade, não foi isso que está escrito aqui em cima que o Lewis falou. O que ele falou foi isso daqui, que um elétron pode estar na camada eletrônica externa de dois átomos e ainda assim não pertencer exclusivamente a nenhum dos átomos. Então, primeiro, ele está propondo aqui que é a camada eletrônica externa, porque é aquela que está mais fácil de reagir, está mais exposta, certo? Dos átomos é que vai reagir, vai fazer a ligação química. E quando ele diz que não pertence exclusivamente a nenhum dos átomos, significa que, na verdade, esses elétrons ficam entre os dois átomos, certo? Então, se você pensar no elétron como se estivesse em movimento, mas ele não está, pelo modelo que a gente conhece hoje, é como se ele ficasse transitando em volta de um núcleo atômico e o outro no formato do número 8, vamos dizer assim, ou mesmo circulando ao redor. Mas, na verdade, ele se concentra, a densidade eletrônica, ou esses elétrons compartilhados, eles ficam, na verdade, entre os dois núcleos, e é por conta disso que não há separação desses núcleos, ou seja, que não quebra a ligação química. Nós vamos entender isso mais profundamente na aula seguinte a essa daqui, tá? Bom, a ideia do Lewis, ela foi baseada nessa proposta de compartilhamento e na também conhecida na época regra de Abegg, certo? E ele criou o tal do modelo do átomo cúbico. Então essa história da regra do octeto, que vocês conhecem, já fizeram bastante exercício sobre isso, na verdade surgiu da combinação de duas ideias. Uma dessa do Lewis, né, que é compartilhado, e outra do Abegg. O Abegg, em 1904, ele dizia o seguinte, ele estudava ligações químicas e ele percebeu assim, se você pegar um composto qualquer e olhar os átomos desse composto, e você pega os possíveis estados de oxidação, certo? O que ele chamou de valência, na verdade, são os estados de oxidação. Nesse caso, valência negativa é o estado de oxidação negativo e valência positiva é o estado de oxidação positivo. Então, se você olhar aqui o H2S, o enxofre nesse composto, como o hidrogênio é mais e tem 2, o enxofre para esse composto ser neutro só pode ser 2 menos ou menos 2. Então, a menor carga do enxofre que ele encontrou na natureza foi nesse composto, o menor estado de oxidação, na verdade, e vale menos 2. E a maior, ele encontrou do enxofre no ácido sulfúrico, que fazendo as contas aqui, ela vale mais 6, certo? Então, se você esquecer o sinal, porque o sinal só está indicando a natureza da carga, ou seja, se é a carga negativa ou positiva, e somar, dá 8. E ele fez isso para vários elementos, para vários compostos, e ele chegou a uma regra geral, mais ou menos, que dizia isso, que a soma do valor absoluto, absoluto é sem o sinal, da valência negativa de menor valor de um elemento, ou seja, do menor número de oxidação negativo de um elemento,
e sua valência positiva de maior valor é geralmente igual a 8. Então essa palavra geralmente é importante porque nessa época e ainda hoje essas regras, né, tem muitas exceções, nós vamos ver inclusive isso para a regra do octeto, mas é uma tendência. Em química, quando você tem uma tendência, uma regrinha prática que você pode utilizar, ela facilita na prática, mas não muito na teoria, certo? Daí o Lewis e outro pessoal, né, aqui eu estou falando o que é a valência, é o número que indica a capacidade que um átomo tem de um elemento, né, a capacidade que um átomo de um elemento tem de se combinar com outros átomos. Então, aqui no caso, ele combina-se, o enxofre combina-se com 2 hidrogênios, ele tem carga negativa, e aqui, esse enxofre aqui tem 4 oxigênios e 2 hidrogênios, então ele está se combinando com 6 e ele tem carga positiva, certo? Então, ele classifica a valência, nesse caso, como sendo essa capacidade de quantos elementos esse elemento pode se ligar, ou outros elementos moleculares, compostos moleculares. Tá? Então, a valência passou a ser entendida como o número de ligações possíveis, certo? Então, nesse sentido, se é 8 o número de ligações possíveis para a maioria dos elementos que eles estudaram, então eles pensaram o seguinte, vamos representar um elemento químico agora com a capacidade de se ligar até no máximo 8, fazer 8 ligações químicas, certo? De 2 a 8 no caso do enxofre. Então, como que nós desenharíamos esse elemento químico para ficar fácil de fazer esquemas? Não porque ele é assim. Então, eles imaginaram como que seria para dispor 8 pontos de ligação ao redor de um núcleo central da representação de um elemento. E a figura que surgiu foi um cubo. Por quê? Num cubo você tem as arestas e você tem 8 vértices, que são os encontros aqui das arestas. Então era fácil de você fazer a representação. Então, por exemplo, o lítio, né, ele é colocado como se fosse um cubo e cada círculo desse daqui representaria a valência dele. Significaria que o lítio só consegue fazer uma ligação. O berílio poderia fazer 2 e assim por diante. O oxigênio pode fazer 6 ligações e o flúor poderia fazer 7. E aí como que eles representariam as moléculas, certo? Então, por exemplo, isso daqui seria uma molécula ligada somente por uma ligação, aqui ele não pode fazer a ligação, e aqui nesse caso você estaria um composto com 2 ligações, que seria o carbono, ele poderia fazer 2, o berílio uma só, e o carbono não, desculpa, composto C, o composto B, o composto A. E assim por diante. Então era um modo fácil de você visualizar e representar a ligação química, certo? E isso daqui ficou conhecido popularmente como a regra do octeto. Tá? Então perceba que a regra do octeto ela é baseada em você compartilhar elétrons, certo? E a regra de Abegg diz, olha, eu observei no laboratório que há uma tendência, normalmente, dos compostos conseguirem se combinar de 2 até 6 elementos, então eles conseguem fazer até 8 combinações possíveis, vamos dizer assim, certo? E esse foi um problema porque todo mundo achou que isso daí servia para aplicar para qualquer átomo, para qualquer molécula. E não é. Há muito mais exceções no caso dessa regra do que a regra propriamente dita, certo? Então, só para complementar, em 1919, 3 anos depois que o Lewis propôs a teoria dele, né, a regra dele também, o Langmuir usou esse termo covalência justamente para explicar esse modelo do átomo cúbico de Lewis. Então ele diz o seguinte, que a covalência seria, já que o Lewis falou que que é formado por pares de elétrons, né, e a valência seria o número de ligações, a covalência, e o co aqui que significa junto, seria o número de pares de elétrons compartilhados por átomos que estão um ao lado do outro, adjacente. Ou seja, uma ligação formada por esse compartilhamento, né, de valências, ou seja, de capacidade de ligação, seria uma ligação covalente. Então, é aquela onde átomos compartilham suas capacidades de ligação, suas valências. Tá? Então, mais tarde, obviamente, esse modelo, como ele tem muito mais exceção do que regra nesse modelo, e pouco tempo depois, 1925, mais ou menos 21, 23, 25, que começou esse desenvolvimento do modelo da mecânica quântica, com a história do
do de Broglie, depois do Schrödinger, né? Esse modelo ficou para trás. Nós usamos esse modelo ainda hoje, certo? Por quê? Porque ele serve como ferramenta introdutória para ligação química. Então, no ensino médio, você aprende essa representação de pontos, né, representando os elétrons da camada de valência, alguns vírus com pontinhos, outros vírus com X, né, outros vírus com círculos e assim por diante. Então, são chamadas estruturas de Lewis. Nessas estruturas, normalmente você representa os elétrons da última camada. Você pode representar eles dessa maneira, por exemplo, no nitrogênio, que você separa os elétrons que vão poder ser compartilhados, né, ou que fazem parte da covalência, vão fazer parte da covalência, dos elétrons que não vão fazer porque eles estão emparelhados. No caso do nitrogênio, você tem, são 7 elétrons na última camada, certo? Então você tem lá, o número, são 7 elétrons, não, o número atômico dele é 7, então você tem um S2, 2 S2, 2 P3. Então, na última camada, que é a camada 2, você tem os 2 elétrons aqui do 2s e depois os 3 elétrons P aqui. Eles são representados aqui justamente porque eles estão na última camada. Tá? O mesmo vale para o oxigênio, e aí você separa aqueles que vão fazer ligação e os que não podem fazer ligação porque já estão emparelhados, certo? Eles ficam separados, mas são representados aqui e assim por diante. Então, essa é uma maneira realmente simples de você trabalhar no papel para planejar, para explicar ligações químicas, mas ela não representa a realidade. Então, hoje ainda se utiliza isso do mesmo modo que na hora que você for desenhar o modelo atômico, você não vai desenhar o de Schrödinger, porque você não vai ficar um tempão lá desenhando toda a densidade eletrônica ou densidade de probabilidade ao redor do núcleo. Então, você usa o modelo de Bohr porque é conveniente, mas tendo em conta, certo? E tendo consciência que ele não serve quando você quer entender realmente a ligação química em termos de natureza dela e como que realmente ela se comporta. Então isso daqui ele serve como uma ferramenta introdutória, mas ele não representa o estado da arte, ou seja, o que a gente sabe de ligação química. Tá legal? Fique bem claro isso. Como já todo mundo sabe, essa maneira que se faz essa representação. Então, se você vai formar uma ligação química que você compartilha um par de elétrons, tipo a molécula do flúor, F2, vem aqui representa um elétron que vem desse átomo, outro, aqui ele é representado como emparelhado, porque eles teriam que emparelhar, e uma ligação química agora é representada por um traço. Então, um traço entre dois símbolos de dois elementos químicos representa uma ligação química, certo? Isso pode ser uma coisa corriqueira, mas ela é importante para entender o significado. Então, cada vez que você coloca um traço entre dois elementos químicos, você está dizendo que eles estão ligados, e aqui especificamente nesse caso, eles estão ligados por compartilhamento de elétrons, e, no caso, cada ligação representa um par de elétrons. Quando os elementos estão compartilhando mais de um par, como nesse caso aqui do carbono e oxigênio, você coloca 2, certo? 2 traços. Se eles estão compartilhando 3 pares, são 3 e assim por diante. Tá legal? Então, nesse sentido, o número de traços que você coloca no elemento é o número de ligações que ele está fazendo e normalmente representando como uma ligação covalente, ok? Par de elétrons não compartilhado vai ser um par de elétrons isolado, que na fórmula final ou ele não aparece, nesse caso que está sendo colocado, mas ficaria somente representados aqueles que são compartilhados. Mas nós vamos ver depois que ele tem uma influência muito grande. Como eu havia dito, a regra do octeto ela funciona somente, muito bem, né, para os segundo e terceiros períodos da tabela periódica. Então, o período aqui, o 2, começa com o lítio e vai até o neônio, e o período 3 começa com o sódio e vai até o argônio. Se você perceber, você vai ver que nesses dois períodos se engloba a grande maioria dos elementos que são chamados aqui, nesse caso, elementos representativos, e os elementos que são muito comuns em sistemas biológicos, em química orgânica, no nosso dia a dia. Tá? Então, por isso que ele é bastante utilizado. Porque se você for utilizar o modelo de Lewis para esses metais aqui, todos esses outros elementos aqui, onde você vai começar a preencher
a camada 3, certo? Ele não funciona. E por que não funciona? Ele não funciona também para o primeiro período, porque ele não tem 8 elétrons para ficar. Ele tem no máximo 2 elétrons. No segundo período, que você começa a preencher o subnível P, certo? A camada 2, o nível 2, você tem a segunda camada, então você vai ter os subníveis 2s e 2p. 2s e 2p, que é da última camada, tem 8, chega até 8 elétrons. Então é por isso que ele funciona. E funciona parcialmente para o 3 também, certo? Enquanto ele não chegar a obter os orbitais D. Se começar a ter orbitais D, já não funciona mais. Tá legal? Então, essa ideia de que a regra do octeto ela serve para toda a tabela periódica, ela não serve. Em alguns livros de química você vai ver que existe umas manobras, vamos dizer assim, para falar da supervalência, alguma coisa assim. Ela funciona também, mas estritamente o modelo que melhor te interpreta uma ligação química é o modelo da mecânica quântica. E isso tem que ficar bem claro para por quê? Se você vai estudar e quer saber o que é uma ligação química, você tem que usar mecânica quântica. Se você quer fazer representações de reações químicas, ou tentar entender algum tipo de mecanismo, alguma coisa assim mais simples, você pode usar Lewis, você pode usar tudo isso que está nos livros de química que nós usamos no dia a dia, não foi descartado, ainda é uma ferramenta útil, mas consciente que esse modelo é limitado, tá? Então aqui eu estou falando mais ou menos quando você começa a ter orbitais D e F preenchidos, né? Você vai ter muito mais do que 8 elétrons na última camada. Então aqui são dois exemplos. O cobre é 4s1, 3d10, cobre 0, só que o cobre mais, que é o estado de oxidação mais comum de cobre, ele tem 10 elétrons na última camada. Ele perdeu isso daqui, tem 10. Então ele não quer atingir o octeto. O que ele quer atingir, na verdade, é a camada preenchida ou semi-preenchida. Então, se é um orbital D, ele quer ter 10 elétrons, ele não quer ter 8, porque ele não atingiu com 8 o estado de menor energia, ok? O mesmo para o ouro. O ouro tem essa configuração aqui, ele vai perder o ouro mais esse elétron, e ele quer ficar com 10 na última camada para perder isso. Por quê? Porque ele vai para um estado de menor energia, por estar minimizando a repulsão intereletrônica, por ter perdido uma camada e assim por diante. Tá ok? Então, para entender a predominância de estados de oxidação na natureza, por que cobre 1 é mais comum do que cobre 0? Porque o cobre metálico oxida rapidamente, perde elétrons. Porque se ele perder elétrons, né, ele vai para uma camada preenchida. Então a ideia de configuração eletrônica está aqui de novo para explicar por que acontece uma reação química espontaneamente. Porque um pedaço de cobre, o contato da bateria do carro, ou da moto, ou do caminhão, acaba oxidando, formando aquele composto que eles chamam de zinabre, certo? Naturalmente, e é difícil de você controlar isso. Por que aços e outros ligas metálicas ricas em ferro, porque elas tendem a oxidar? Porque você quer chegar a uma configuração eletrônica de menor energia. Não é porque você quer ficar com 8 na última camada, certo? Então a configuração eletrônica te explica isso daí também. Então, um dos problemas da teoria do modelo, né, de ligação química da teoria de Lewis é que, como toda teoria, ela não explicava, ela já tinha muitas exceções, mas ela não explicava algumas coisas também. Então, por exemplo, ela não explicava resultados experimentais que foram encontrados para medir o comprimento dessas ligações da molécula de ozônio. Então, a molécula de ozônio, para ela, digamos assim, ser pela teoria de Lewis, ela teria que ser uma ligação dupla entre dois oxigênios, uma ligação simples entre esses dois. Então, aqui você tem uma ligação simples, normalmente ela é mais comprida do que uma ligação dupla. Então, ligações duplas, essa distância entre esses dois oxigênios sempre vai ser menor do que essa daqui. Então, se você for lá no laboratório através de difração de raio-x e for medir essas distâncias, você tem que ter dois resultados. Um para as ligações simples e outro para as duplas. Tá? O problema é que quando vai para o laboratório, você só detecta um valor, não aparece dois valores. Né? O valor da simples seria 148 picometros e da dupla
121 picômetros. Mas nunca aparece nenhum desses dois nem próximos deles. O que aparece é um valor intermediário. Então veja, 128 está entre esses dois números. Então, a partir dessa verificação, e vários outros compostos também têm esse problema, moléculas, íons moleculares, etc. e tal, foi proposto o seguinte, a tal da modelo de ressonância. De novo, eles não sabiam por que aconteciam, olharam o resultado e falaram, olha, deve estar acontecendo isso. Então, a ideia é que, na verdade, esses elétrons que são compartilhados numa das ligações duplas, na ligação dupla aqui, na verdade ele é compartilhado pelos 3 oxigênios e não por um só. Mas a maneira como esse compartilhamento é feita foi proposta ser desse jeito. Uma hora esses elétrons estão aqui entre esses dois e outra hora eles estão entre os outros dois. Então é como se essa ligação ficasse pulando de um lado para o outro, numa velocidade tão grande, né, que na média esses dois aqui teriam um comprimento de 128 picômetros, essas distâncias, e não daria tempo de relaxar para que ela fosse detectada como uma ligação simples. Então, de novo, eles não sabiam o porquê isso acontecia, né? Mas propuseram que seria esse mecanismo. E com isso eles explicaram vários outros resultados experimentais, por exemplo, né, são só exemplos, nitrato e sulfato, que também teriam essas ressonâncias. Então, no nitrato há mais ainda ressonância, porque seria só uma ligação duplas e duas simples, e essa ligação dupla ficaria sendo partilhada por todas as ligações do nitrogênio. No sulfato é ainda maior, que são 6 possibilidades de combinação de duas ligações duplas e duas simples. Então, você tem que pôr todas as possibilidades aqui para poder contemplar os valores das medidas de comprimentos experimentais. Então, vocês vão encontrar isso, inclusive, em livros de orgânica, principalmente para o benzeno, tá? O C6H6. Anel benzênico, ele é muitas vezes representado desse jeito. Então, por quê? Ele tem essa intercalação de ligação duplas com ligações simples, tá? Para formar, são 4 ligações que cada carbono faz com os hidrogênios, então você tem essa intercalação. Então, de novo, para o benzeno também havia esse problema, que a ligação aqui teria que ter 2 valores, né, para dupla e para simples, ou 147 teria que ser 2 valores, um 147 ou 135, mas eles obtinham um intermediário só de 140. Quem propôs o modelo de ressonância para o benzeno foi o Kekulé, tá? Um daqueles uns que estava lá no começo falando uma proposta de teoria de ligação química. Então, isso daqui são figuras extraídas do trabalho original dele, onde ele publicou e propôs que a ressonância do benzeno seria dessa forma. Então, você teria que representar essas ligações se alternando, tá? E, o desenho dessa serpente aqui, dessa cobra, não é à toa, porque diz que Kekulé sonhou com essa explicação. Ele adormeceu na sala dele em frente à lareira e ele sonhou com uma cobra que estava mordendo o próprio rabo. E daí ele devia estar exausto já pensando no problema e por conta disso daqui foi só uma dica para ele pensar isso daqui fosse uma coisa que circulava aqui também, ok? Então, hoje em dia você encontra às vezes representados, né, essas estruturas de Kekulé, ok? São chamadas estruturas de Kekulé ressonantes. Você está vendo aqui a ligação que estava aqui, ela passou para cá, e essa seta aqui indica que isso é um equilíbrio, que você teria esses dois sentidos. E isso significa que esses elétrons ficariam circulando aqui. Hoje, com o modelo quântico, a gente sabe, na verdade, o que acontece não é que esses elétrons ficam sendo compartilhados momentaneamente com cada uma desses pares de carbono aqui. Na verdade, esses elétrons são compartilhados por todos os carbonos ao mesmo tempo. É o que se chama de deslocalização da nuvem eletrônica. Essas ligações duplas são formadas, ou chamadas ligações pi, as que são no mesmo eixo, né, são chamadas ligações sigma, e aquelas formadas por orbitais que estão perpendicular ao plano de ligação são chamadas ligações π. Elas são um pouco mais fracas do que as ligações sigma. Então, na verdade, não existe essa coisa do elétron ficar momentaneamente em cada uma dessas ligações. Eles são partilhados ao mesmo tempo por todos. Como isso daqui é um orbital, esse compartilhamento, essa deslocalização acontece tanto no plano de cima da molécula,
esse hexágono que está representando a molécula deitada, então os elétrons, você tem uma nuvem eletrônica do lado de cima e outra do lado de baixo também, como se fosse duas boias ou câmara de ar, uma em cima e uma embaixo, com os núcleos aqui no meio. Então, a deslocalização eletrônica, né, ela é representada dessa maneira aqui. Então, se você encontrar num livro essa representação, é do modelo antigo de ligação química. Ele não está atualizado. Ele é, basicamente, são as estruturas de ressonância de Kekulé ligadas ao modelo de Lewis. O correto seria você simbolizar o anel benzênico, certo? Desse modo, que é o modelo quântico. Você está significando aqui a deslocalização eletrônica, que é o mais correto. Nós vamos ver que isso é importante, porque quando você tem aminoácidos, né, formando parte de proteínas, que você tem anéis aromáticos, essas nuvens eletrônicas aqui têm carga negativa e elas servem para atrair cargas positivas e estabiliza a carga positiva. Diferente disso daqui, que a carga positiva só seria atraída no ponto que teria ligação. Aqui mostra experimentalmente que ele tem a mesma capacidade de atração em qualquer região da molécula. Por isso que isso daqui também seria o mais correto. Então perceba, se você vai desenhar um esquema de uma reação química, você pode usar isso. Se você quer explicar o comportamento de um aminoácido, por que ele estabiliza uma carga positiva de outra molécula ou de um íon, aí o correto seria utilizar isso daqui. Então são ferramentas que dependem do nível de sofisticação do seu problema, ok? É a mesma coisa, se você precisa consertar um celular, um computador, você não vai usar uma chave de roda, aquela chave de tirar porca de pneu. Tá? Cada ferramenta serve para uma coisa e para coisas mais sofisticadas você precisa de ferramentas um pouco mais elaboradas. As estruturas de Lewis, elas ajudam então a gente a entender a formação da ligação química e as composições das moléculas. Mas falta uma propriedade importante para você entender o comportamento das moléculas formadas, né? Então veja, ele consegue explicar a formação da ligação, por ser compartilhamento de elétrons, é baseado no elétron, as composições, ou seja, que elementos se combinam, mas ele não diz como espacialmente esses elementos ficaram depois de se combinarem. E isso é uma propriedade importante, é a tal de geometria molecular, certo? É a forma espacial daquela molécula, 3D. E ela é definida pelos ângulos e distâncias ou comprimentos de ligação entre os núcleos dos átomos da molécula. Isso é importante, por quê? Porque ela define propriedades dessas substâncias, reatividade, seletividade. Um exemplo que é interessante que é a geometria molecular é usada pela natureza para detectar como sensor molecular. Então aqui um exemplo dos nossos receptores olfativos. O nosso bulbo olfativo ele está localizado aqui na altura entre os olhos mais para dentro. Ele não está no nariz, não é no nariz propriamente dito que você sente o cheiro das coisas, mas quando uma molécula odorífica é liberada e entra e vai em contato com os receptores, o que você tem, na verdade, é um conjunto de estruturas moleculares ligadas a pontas de neurônios, que essas estruturas moleculares representadas por esses feixezinhos aqui, cada um, a cor aqui é diferente, porque cada um desses receptores detecta um tipo de molécula diferente, né? Quando esses receptores chamados de receptores de odorantes, né, ou de moléculas odorantes ou odoríficas, uma molécula entra aqui, não é só a natureza dessa molécula, a composição dela que dispara esse sinal, esse neurônio aqui conectado a esse sensor. Ela tem que ter a geometria correta para encaixar aqui. Então, se a sua molécula for essa daqui, certo? Ela é desenhada para que os seus receptores possam perceber ela. Então, muitas moléculas que para nós são inodoras, nós não sentimos o cheiro, não é porque elas não têm, é porque elas não disparam esses receptores aqui. Elas não têm ou a composição ou a geometria correta para disparar o sinal. Então, a gente chama aqui esse tipo de sensor ou de sistema onde você depende da geometria molecular, né, são chamados sistemas chave-fechaduras. Basicamente, a seletividade de enzimas no teu corpo ela é baseada principalmente nisso. Não é só a natureza
do substrato, né, que a gente fala que o substrato é a molécula que vai ser ligada na enzima lá para sofrer o processo enzimático. Não é só do que ela é composta, mas a geometria dela é importante, porque você pode pôr, se você mudar a posição de um átomo, a composição continua a mesma, mas ela não encaixa, ela não vai sofrer o processo. Há vários problemas de doenças genéticas que são decorrentes disso. Você produz uma molécula que você trocou de lugar um átomo, você não vai conseguir mais processar aquela molécula porque ela não tem mais a geometria adequada. Tá? Então, enzimas e receptores celulares, normalmente, antígenos, anticorpos, que são coisas que estão na moda, eles funcionam à base de geometria molecular. Então, se você tem uma teoria de formação de ligação química e de compostos químicos, essa teoria ela tem que te explicar a geometria. E no caso da teoria de Lewis, ela não explica, certo? Então, o Lewis, quando você faz uma fórmula de Lewis aqui, você do cloreto de berílio, por exemplo, você pode ligar um cloreto de cada lado, que talvez seja mais fácil, intuitivo, mas se você ligar o outro cloreto aqui ao invés daqui, não faz diferença porque a teoria não te diz como você vai ligar eles. A única coisa que ela te diz é que você tem que compartilhar elétrons, verificar se tem elétrons para compartilhar e fazer o compartilhamento, certo? Aqui a gente tem nessa tabela, isso daqui é a geometria experimental dessas moléculas. Então, por exemplo, o cloreto de berílio, né, o tricloreto de berílio, de boro, desculpa, um tricloreto de boro, se você representar na forma de Lewis, você pode representar assim, no formato de um T, mas na verdade, se você vai lá no laboratório medir, ele tem a chamada geometria triangular planar. Aqui tem o boro, esses daqui são os 3 cloros. Ele forma um triângulo que estão todos os átomos no mesmo plano, por isso que é triangular planar. O ângulo de ligação é 120 graus, então veja, isso é importante porque a teoria tem que te falar qual é esse ângulo para você saber as posições, certo? E aqui ele está mostrando, nesse caso aqui você tem quantos pares de elétrons? Eu tenho um par aqui e outro par aqui. Então, geometrias normalmente lineares envolvem 2 pares de elétrons. A triangular planar, normalmente, não quer dizer que é sempre, ela tem 3 pares de elétrons, um em cada ligação. O metano aqui, o CH4, por exemplo, na estrutura de Lewis você pode desenhar ele desse jeito aqui, e ele não te dá informação nenhuma da estrutura do metano, que é importantíssimo para você prever reatividade ou saber de interações desse gás, o porquê que ele pode ser... você consegue cheirar ou você não consegue, e assim por diante. E, na verdade, ele é tetraédrico, certo? Com esse ângulo aqui, e tem 4 pares, e assim por diante. Bipirâmide triangular quer dizer que é uma... Isso daqui você tem que olhar um plano aqui, equatorial, certo? Ele está localizado para dentro e para fora da tela. Então você tem um triângulo aqui, e em cima você forma uma pirâmide ligando todos esses pontos, e é bipirâmide porque embaixo você tem outra, e a base é triangular. Esse daqui é um octaedro, onde você tem aqui na região equatorial o plano quadrado e depois um átomo em cada ponta. Nós vamos ver bastante desse tipo de molécula aqui na parte 2 do curso. E aqui 6. Então veja, a teoria, a estrutura de Lewis teria que ser desse jeito, mas ela não consegue. Então a teoria estava falha também nesse ponto, ela teria que ser aprimorada. E isso aconteceu por volta de 1940, na Universidade de Oxford. O Sidgwick e o Powell propuseram, na verdade, o chamado modelo VESPER. Né? É uma maneira de você falar aqui, mas é o VSEPR. Do inglês, que ficou assim, só que traduzindo é o modelo de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. O que ele está levando em conta agora é como que esses pares de elétrons que formaram as ligações químicas e aqueles pares que não formaram, que estão representados nas estruturas de Lewis, como é que eles interagem? Faltou isso para o Lewis considerar. Como que era a interação? Porque elétron, a gente já sabe, já está cansado de saber, que eles se repelem. Então, se você coloca um monte de elétrons ao redor de um ponto no espaço, a consequência natural é que esses elétrons vão querer ficar em posições ao redor daquele ponto, onde a repulsão entre eles, ou seja, a repulsão intereletrônica, seja mínima. Então, você tem que minimizar essa repulsão. Então, essa é a ideia que eles dois tiveram.
Então, eles ampliaram o alcance da ligação química, da teoria de ligação de Lewis, introduzindo a geometria molecular. E aí tem algumas regras para explicar aqueles ângulos que foram detectados. Então, primeira coisa, não existe a distinção entre ligações simples e múltiplas, certo? Simples, duplas ou triplas. Elas vão contribuir do mesmo modo para explicar a geometria, ou seja, da repulsão intereletrônica. Quando você tem bastante elétrons numa certa região, é óbvio que essa região vai repelir mais, certo? Uma outra. Então, regiões com alta densidade eletrônica se repelem para minimizar a repulsão. Você fala assim, como assim ela se repele para minimizar? Para se afastar. Se elas se afastam, ela sente menos a repulsão, certo? Então, elas se afastam o máximo possível uma das outras. Então, os ângulos de ligação são aqueles onde, naquele sistema, certo? Se você tiver duas partículas, dois ligantes, vamos supor, em um átomo central, qual que seria o ângulo assumido para manter as duas partículas o mais distante uma da outra possível? É os 180 graus, não tem como. Qualquer coisa menor que 180, ele vai aumentar a repulsão. Se você tiver três, como que você distribui três cargas do mesmo sinal ao redor de um ponto central para minimizar, certo? Qual que seria o maior ângulo que você consegue manter a maior distância entre eles? Seria 120 graus. E assim por diante. Essa é a ideia. Tá? Então, quando você tem cargas, tipos de ligações químicas, certo? Ligações químicas, o comportamento dela é essa. Não importa se é dupla, tripla ou simples, elas vão assumir isso. Já pares de elétrons ligantes que não estão participando da ligação, são os isolados, eles influenciam de maneira diferente esse ângulo. Eles repelem muito mais do que aqueles que estão em ligação química. Então, vamos ver aqui 3 exemplos. Então, em princípio, todas essas geometrias aqui são tetraédricas. Aí você fala assim, nossa, eu aprendi que a água não é tetraédrica, a água é angular. E que a amônia também não é tetraédrica. Então, aqui nós precisamos fazer uma diferenciação, depois eu vou repetir, que é importante. Uma coisa é a tal da geometria molecular, que vocês aprendem, que vocês vão ouvir, que vai vir no livro. A outra é a geometria química, vamos dizer assim. Esse termo, eu cunho ele para poder fazer a diferenciação. Vocês não vão encontrar esse termo no livro, tá legal? Por que eu digo isso? Porque quando você tem moléculas, como que uma molécula sabe da presença da outra? A molécula não tem olhinhos, certo? Ela não tem ouvido, não tem tato, não tem nada. A maneira que uma molécula sente a presença ou a aproximação de uma outra molécula, de um átomo, é através de campo elétrico. Campo elétrico gerado por quem? Pelos elétrons, certo? Então, se você tem... como que a água se comporta quimicamente? Então, perceba o seguinte, se você tem essa aqui é uma molécula de água. Se você levar em conta a geometria angular, você não vai entender a formação do gelo, por exemplo. Ou você não vai entender por que a água é um solvente. Ou você não vai entender por que se um cátion qualquer se aproxima dessa molécula de água, um cátion, tá? Ele nunca vai vir desse lado de cá da molécula, ele sempre vai vir do lado de lá. Então, a geometria angular, que é a geometria que está tabelada normalmente, ela não te explica isso. A geometria química, sim. O que é a geometria química? É levar em consideração que as interações químicas, certo, depende da distribuição dos elétrons da última camada, principalmente, ao redor dos átomos. Então, perceba que existe uma geometria aqui que define propriedade química e física, que não é angular, é a chamada química. Então, você tem que levar em consideração a presença dessas nuvens eletrônicas, desses elétrons aqui isolados, porque eles vão definir o comportamento químico e físico dessas espécies. Então, vamos ver aqui, olha, aqui no metano, nós temos 4 ligações, os elétrons da ligação estão aqui nessas regiões, certo? Então, qual é o ângulo que eles assumem para ficar mais afastados uns do outro? É 109,5. Porque se você colocasse, como era na ligação de Lewis, no modelinho de Lewis, a 90 graus, a repulsão ia ser grande. Esse daqui é para baixo, esse daqui para cá, é para cá e é para cá. Então perceba, 109,5 é maior que 90. Então eu consigo afastar muito mais
distribuindo ao redor de um centro esférico como esse, os elétrons, eu consigo afastar eles muito mais se eu puser no ângulo de um tetraedro. Por isso que o CH4 é tetraedro. Nós temos 4 pares de elétrons aqui, nenhum isolado. A amônia, você tem 3 pares ligantes aqui e um par isolado. Aí você fala assim, ela devia ser tetraédrica com 109,5. Só que o ângulo da amônia é menor e o da água é menor ainda. Então, o que está acontecendo? Na amônia, se você fizer a distribuição eletrônica, você vai ver, né, que você tem 3 pares, no nitrogênio, no caso, 3 pares que foram 3 elétrons emparelhados aqui, né, foram compartilhados, e sobrou um da última camada, do 2s lá, ou, na verdade, depois a gente vai entender por que ele não tem o formato do 2s, não agora, mais para frente, mas justamente por conta desse elétron, desse par isolado, como esse par não está aqui dentro do espaço entre os dois átomos, ele está mais espalhado aqui nessa região, porque não tem um átomo restringindo ele, então a carga aqui acaba espalhando mais e acaba repelindo mais. Então, pares isolados têm uma repulsão maior do que os pares que estão na ligação química. Então, é por isso que ele acaba pressionando esses pares de ligação química a fecharem um pouco o ângulo, tá? Para minimizar a repulsão disso. Se você adiciona um par ainda maior, mais um par, essa repulsão aumenta mais ainda, certo? É por isso que ele fecha mais. Então, a água tem 2 pares isolados, a amônia um só. Há outras moléculas e assim por diante. O OH também tem pares isolados, certo? E toda vez que você tem oxigênio e nitrogênio, você vai ter pares isolados. Como que isso daí influencia na geometria? Essas esferinhas que para mim são amarelas, tá? A verde é essa daqui, mas elas são representadas nesses desenhos aqui como os pares isolados. Então, se você tem, por exemplo, a ligação entre 2 átomos, né, com aqui 3 átomos, aqui um com 2 ligantes, se você não tiver nenhum par isolado, ela vai ser linear, essa geometria. Agora, se você tiver um par isolado, perceba que ele são dois ligantes ainda. Só que por que a geometria dessa daqui é diferente dessa? Por causa da presença desse par isolado. Isso daqui seria o arranjo eletrônico, como está aqui, mas é o que eu chamo de geometria química, que é essa que realmente importa para a gente, porque essa define as interações intermoleculares, as interações químicas. E essa daqui seria a geometria matemática, né, que eles chamam de geometria molecular. Então perceba que elas são definidas sempre, essa forma final aqui é decorrente de você minimizar a repulsão entre os pares isolados e os pares ligantes. Tá ok? Então, com isso, você tem todas essas formas. Aqui são exemplos de moléculas ou íons moleculares que fazem parte desses grupos com essas geometrias. Tá? De novo, só para relembrar aqui, para ficar registrado, tá? Desses 2 casos aqui e desses 2 casos aqui. Veja que esse daqui vai ser linear, porque isso daqui é a melhor maneira de você minimizar essas repulsões. Se eu tirar um elétron daqui, esse cara passa a ter essa geometria. Se eu tirar mais um e ficar com um só, ele passa a ter essa. Então, faça a diferença, né? Esses daqui são tão combinados. Compare esse com esse, que tem essa resolução, que tem esse resultado, e compare esses dois aqui, que eles têm a mesma geometria final, né? Geometria molecular final, mas a causa disso é diferente. Então, a geometria molecular é diferente da geometria química, a gente vai entender mais para frente com mais exemplos. Tá? Então, agora você tem o modelo de ligação química de Lewis adicionado com ressonância, adicionado com o VSEPR, que é o modelo de repulsão dos elétrons da camada de valência. E agora, então, você tem um entendimento de ligação química e você tem um entendimento de geometria molecular que é importante. Obviamente que a teoria ainda é falha, a gente vai ver a continuidade dela depois, mas vamos dar uma olhadinha mais agora como que essas duas propriedades, né, a geometria molecular e o caráter da ligação química, dependem e influenciam em outras propriedades. Elas dependem de duas outras propriedades, de uma outra propriedade, tá? A eletronegatividade, que gera uma outra, que a gente chama propriedade também, que é a polaridade. Então, tudo isso daqui está relacionado. Né? E a eletronegatividade, e como consequência a polaridade, ela está relacionada diretamente com a configuração eletrônica. Como? Vocês aprenderam que a eletronegatividade é a tendência de um átomo, né? Tá aquela definição clássica, é a propriedade periódica que tem que ser entre aspas, porque não é da tabela periódica, apesar de estar lá,
que mede a tendência do átomo em uma ligação química. Por isso que está lá na tabela periódica, mas não é, intrínseca do átomo propriamente dito. É somente quando o átomo está ligado e não com um átomo isolado como aqueles outros. Um raio, né, atômico, ele não é o raio de uma ligação química, é o raio do átomo. Tá? Um átomo isolado, que lá ele vai ter uma afinidade eletrônica, uma energia de ionização. Agora, um átomo, quando está numa ligação química, essas propriedades mudam. Então, por isso que a eletronegatividade é uma propriedade de o átomo em uma ligação química. Ela se reproduz periodicamente. Por que ela faz isso? Justamente porque ela está ligada à configuração eletrônica. Como assim? Ela está ligada porque a tendência sempre é por que ele vai atrair mais o elétron para o lado dele? Para ele tentar atingir aquela configuração eletrônica de menor energia. Então, se ele está precisando de um elétron para fechar a camada, ele vai pegar esse elétron numa ligação química, certo? Que ele vai compartilhar, ele vai tentar trazer, não é que ele vai tentar, ele vai trazer esse elétron muito mais para o lado dele, porque assim ele minimiza a energia daquela parte, do que deixar na ligação química ou deixar lá para o outro lado, certo? Por conta disso, você desequilibra a distribuição dos elétrons dentro da ligação química, e aí gera polaridade. Tá? O Pauling propôs uma escala de eletronegatividade. Há várias escalas na literatura, tá legal? Nos livros vocês vão encontrar, acho que tem uma meia dúzia ou mais. Nós vamos focar no de Pauling, que é o mais utilizado. Então, o Pauling ele estudava energias de ligação química e ele criou uma tabela de valores para os elementos baseados no tipo de ligação química que ele formava. Ele estudou o hidrogênio ligado com o flúor, com o oxigênio, com outros lá, e aí você vai estabelecendo esses valores, tá legal? Então tem uma escala de eletronegatividade. Aqui ela está representada, mais ou menos, mas você encontra isso também tabelado na tabela periódica. Então, de novo, é periódica, entre aspas, ali. Então perceba o seguinte, num período, o que vai acontecendo num período, né, quando a gente vai indo da esquerda para a direita? Você percebe que na tabela periódica, do lado aqui direito dos elementos representativos, há uma tendência em ganhar elétrons para você fechar a configuração eletrônica, fechar a camada, ou pelo menos atingir aquela configuração de subnível fechado ou de camada fechada. Então eles querem ganhar elétrons. Por isso que eles têm uma tendência de atrair os elétrons mais para o lado deles. Então você percebe que aqui, olha, óbvio, tem exceções, tem variações aqui, como toda regra. Mas daqui, no período, você vai aumentando o valor da eletronegatividade por conta disso. Enquanto que, do outro lado, a tendência é perder elétrons para você atingir essa configuração de camada fechada ou de menor energia. Então, você forma cátions. Os cátions não querem elétrons, nesse sentido de atrair para o lado deles. Eles acabam atraindo por conta da carga, no final. Mas a tendência é perder elétrons, não atrair. Ele não quer o elétron próximo. Então, por isso que a eletronegatividade no período é menor. Tá ok? Então, eles têm eletronegatividade que vai de menor de meio até no máximo 4. E o elemento mais eletronegativo, segundo Pauling, na escala de Pauling, seria o flúor. Tá? E ele estabelece duas coisas para você saber se a sua ligação vai ter um caráter iônico ou covalente e se ela vai gerar uma polaridade nisso. Ele diz o seguinte, isso é uma regra geral, tá? Então tem que analisar, cuidado com as regras gerais da química ou da física. Então, diferenças de eletronegatividade menor que 1,9, a ligação vai ser mais com caráter covalente. O caráter quer dizer que é predominantemente covalente, mas ela tem uma parte iônica nela, por causa dessa... sempre vai ter uma diferença de carga que vai gerar campos de carga diferente, vai ter uma atração eletrostática. E aquelas que são maior que o 1,9 seria caráter iônico. Vamos pegar dois exemplos, veja. O hidrogênio e o flúor, para formar o HF. O flúor é 4, hidrogênio é 2,1. Então a gente tem aqui 1,9, a diferença entre essas duas. Então 1,9 maior é caráter iônico essa ligação, certo? Se pegar, vamos supor, o lítio e o cloro, tá? Cloreto de lítio. Então se você for 3 menos 1 dá 2, né? Então é caráter iônico também. Se você pegar o berílio e o boro, você vai ver que se fosse formar um composto de berílio e boro, a diferença seria meio, então seria estritamente covalente. E é mais ou menos assim que se faz essa avaliação a partir da eletronegatividade. Há equações que podem ser utilizadas,
O Millikan usa, por exemplo, você calcular a eletronegatividade de um elemento a partir da energia de ionização e da afinidade eletrônica. Nós não vamos trabalhar com isso daí, nós vamos usar a do Pauli, que é a mais comum. Tá? Uma outra tentativa de previsão, né, se a diferença entre as eletronegatividades for inferior a meio, a ligação, como diz, vai ter caráter covalente e ela vai ser apolar. Tá? Aqui tem um gráfico de diferença de eletronegatividades, vai de 0 a 4, 4 é o maior que o Pauli propôs, e aqui a porcentagem do caráter iônico da ligação. Então veja, se a diferença é meio, ela está para baixo desse número aqui, ela tem uma porcentagem muito pequena de iônico, mas não é zero. Tá? Então quer dizer que esses elétrons vão ficar distribuídos de uma maneira bem equilibrada entre os dois núcleos atômicos. Se a diferença for entre 0,5 e 1,6, essa ligação vai ter caráter covalente e vai ser polarizada. Então veja, entre 0,5 e 1,6 você já tem um aumento do caráter iônico e você está deslocando elétrons mais para um lado da ligação. Por isso que existe a possibilidade de você ter uma ligação polar. E se for maior que 1,9, 1,9 é mais ou menos aqui, olha. Veja, por que ela é considerada iônica? Porque já passou de 50% do caráter. Então 50% já tem um caráter realmente iônico, grande, então por isso que ela é considerada iônica. Então, acima disso, ela vai ser um caráter iônico. Então, você vai ter deslocamento. E vai ser polar, obviamente. Tá? Se você observar aqui, esse gráfico não chega a 100%. O que ele está te dizendo? Não existe ligação 100% iônica e não existe ligação 100% covalente. Sempre há alguma coisa, um deslocamento de carga para um lado ou para o outro, de densidade eletrônica. Tá? O que eu quero dizer? Basicamente assim, mesmo numa ligação covalente, como é nesse caso, aqui a cor azul representa a falta de elétrons e a cor vermelha, mais vermelho, os elétrons estão se concentrando naquela parte da ligação. Então, como eu havia dito aqui, se você tem uma ligação que tem a diferença da eletronegatividade deles é muito pequena, pode ser zero porque é o mesmo elemento. Tá? Momentaneamente, e assim, você pode ter um pouco de perturbação aqui que você vai criar, né, uma polarização, mas na média ela não tem polarização. Quando você tem uma diferença de eletronegatividade, ou seja, a ligação agora é formada por elementos diferentes, você sempre vai ter alguma diferençazinha. Então você cria uma região que é mais negativa e uma mais positiva, e você tem aqui um dipolo, dois polos, um polo negativo e o positivo, chamado covalente polar. E quando é muito grande, você desloca basicamente toda a carga, toda a densidade de elétrons para um lado da ligação e o outro fica com falta. Não é que não tem elétrons, ele tem menos. Né? Não é que isso daqui tem prótons, ele tem menos elétrons, por isso que ele é chamado de sendo positivo. Então, a polaridade dessa ligação, você pode imaginar ela tanto como sendo do caráter iônico, quanto mais polar, mais tendência, mais contribuição de um caráter iônico da ligação, ou seja, você está deslocando elétrons mais para um lado, tá? E ambos os conceitos, o caráter de ligação e a polaridade, eles sempre estão diretamente relacionados com a configuração eletrônica, tentando minimizar a energia. Então, por que os elétrons vão ser deslocados aqui na covalente para o lado de cá? Porque esse átomo está tentando atingir uma daquelas configurações de menor energia, por isso que ele chega a atrair o elétron mais para o lado dele, para tentar sempre minimizar a energia. Tá? Se uma molécula ela vai ser polar ou apolar, ele vai depender justamente desse caráter da ligação química e também da geometria. Por quê? Porque num dipolo, né, você tem... um dipolo nunca ele é isolado de outro dipolo ou de um monopolo. Ele sempre interage. Então, quando você tem a formação de um dipolo numa ligação química, você tem que ver se não tem outros na mesma molécula. Porque se tiver, eles vão interagir e eles podem se anular. Então, moléculas elas podem ter ligações que sejam polares, só que a molécula vai ser apolar, justamente por esse cancelamento dos dipolos. Os dipolos, quando a gente faz o desenho da molécula, eles vão ser representados sempre por vetores. Vetores, como nesse caso aqui ou nesse caso aqui, são essas setas que o tamanho dessas setas representa o valor numérico. Então, se eles têm o mesmo tamanho, quer dizer que eles valem o mesmo. Então, veja, no trifluoreto de boro, o flúor puxa os elétrons,
ele quer o elétron para ele para minimizar a energia, atingir, fechar o subnível P, a camada 2, e o boro acaba ficando com menos elétrons. Então, essas ligações aqui são polares, mas elas estão a 120 graus uma da outra, que a gente viu lá do tricloreto de boro ou trifluoreto de boro, é a mesma coisa, ele é trigonal plano. Então, se você somar vetores, soma vetorial, que estão a 120 graus um do outro, eles se anulam. Então, essa molécula, apesar de ter ligações polares, ela é apolar. Mesma coisa o dióxido de carbono, certo? Os oxigênios atraem os elétrons mais para o lado dele, deslocam os elétrons da ligação e acabam formando dipolos. Só que, como eles estão a 180 graus um do outro, eles se anulam. Tá? Aqui é aquela representação de densidade eletrônica, representando quanto mais vermelho, mais elétrons, quanto mais azul, menos elétrons. Esse daqui passa a ser não polar ou apolar, apesar de ter ligações polares. A água é o exemplo que a geometria dela é definida pela presença aqui, que não está representada nesse daqui, daqueles dois elétrons, pares de elétrons desemparelhados, certo? Então, o que acontece? Além de você ter uma eletronegatividade maior do oxigênio que atrai os elétrons da ligação, você tem aquela densidade eletrônica aqui. Né? Volta lá no slide depois e olha lá na representação da molécula de água, que tem duas orelhonas aqui com dois pares de elétrons, certo? Então, aquele monte de elétrons aqui em cima e mais esse deslocamento vai fazer com que essa região de cima aqui da molécula de água, né, essa superfície aqui representa a distribuição de cargas, elas têm uma concentração muito maior de elétrons do que aqui. Então, e como esse região aqui, a resultante de soma desses vetores não estão em ângulos que se anulam, você vai ter uma resultante que é direcionada, então ela é polar. Tá? A gente vai voltar a falar dela. De novo aqui, olha, por que o CH4 é apolar? Porque os ângulos aqui, né, acabam anulando. Tá? E a diferença da eletronegatividade é pequena entre carbono e hidrogênio. Tem, mas ela acaba se anulando. Aqui é o que eu falei, aquele desenho que eu estava tentando falar, está aqui. Ó. Aqui a amônia, de novo, você tem uma baixa diferença de eletronegatividade, mas você tem uma grande concentração de elétrons aqui. E a água é a mesma coisa. Então perceba que a polaridade da molécula ela é decorrente, ela pode ser decorrente da polaridade das ligações químicas, mas também da configuração eletrônica. Você tem elétrons que estão emparelhados, é decorrente da configuração eletrônica e da geometria molecular. Então, dois fatos vão levar à formação de polaridades. Se você não tem elétrons, né, emparelhados sobrando na última camada, para ficar expostos lá e criar uma região de alta densidade eletrônica, a polaridade é só decorrente das polaridades da ligação química e decorrente da diferença de eletronegatividade, que ainda assim é porque esse cara quer uma configuração eletrônica mais estável, por isso que ele atrai os elétrons. E a outra se você, mesmo que tivesse aqui esses ângulos de ligações não fossem 107, suponhamos que eles fossem planos, 120 graus entre um e outro, e se anulassem, ainda essa molécula seria polar porque ela teria uma concentração de elétrons aqui maior do que nessa região, certo? Então a polaridade também surge dessa distribuição eletrônica associada com a geometria. No caso da amônia, a resultante da polaridade, né, o momento de dipolo dela é na direção onde tem a maior carga. Então, a representação de um momento de dipolo, você põe uma seta indo da parte que tem menos elétrons para aquela que tem mais elétrons, ou aquela parte positiva para negativa, certo? E na parte positiva você corta a seta como se fosse simbolizando a carga positiva. Tá? Então a seta representa o vetor, momento de dipolo elétrico, ela inicia no mais e termina no menos. E o delta aqui, quando aparece, justamente quer dizer momento de dipolo. No caso da água, a resultante sai aqui nessa direção. E ela tem a unidade de momento de dipolo é debye, ela tem 1,8, 1,85. Aqui a gente tem outros exemplos de estruturas moleculares que têm ligações polares, mas que a polaridade da molécula vai ser decorrente da geometria, certo? Então o HCl ele é polar, porque o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio.
O tricloreto de boro, ele é apolar, porque esses ângulos são 120, apesar das ligações serem polares. O formaldeído, ele vai ser polar, porque você tem essa diferença aqui, o carbono tem uma eletronegatividade maior, pequena, mas a eletronegatividade é maior, a de todas é do oxigênio. Fora isso, você tem nessa região de molécula aqui uma ligação dupla. Então aqui você tem um dipolo muito forte, tá? O cor-de-rosa aqui, essa cor diferente aqui, ela é o resultante do momento de dipolo. Quando você não tem, quer dizer que é zero, tá? A amônia a gente já viu. Esse daqui é o tetracloreto de carbono, e ele vai ser apolar, apesar de ter polaridade, por causa dos ângulos do tetraedro também anulam, tá? Já no clorofórmio, o CCl3, CHCCl3, você vai ter uma resultante. Por quê? Porque aqui, ao invés de um cloro, você tem um hidrogênio. Então, a carga eletrônica tudo se conserta ao redor desses cloros aqui, tá? Já no pentafluorfósforo, pentafluoreto de fósforo, certo? Esses ângulos aqui são 120 na região equatorial e esses daqui são 180. Então, são ângulos que anulam, apesar de ser polar. E no hexafluoreto de enxofre é a mesma coisa. Esses ângulos aqui são 180 no plano do equatorial e esses outros também. Então, você tem essa anulação. Então, você tem que olhar a eletronegatividade, a polaridade da ligação, mas principalmente a geometria molecular, tá? Aqui tem uma tabela de alguns momentos de dipolo. O NaCl, quanto mais iônica for a ligação, maior o momento de dipolo. Então, todo composto iônico, né, obviamente, dependendo da geometria, ele vai ser polar, que tem um momento de dipolo muito alto, muito elevado. A água, que é um solvente, certo? O metanol, por exemplo, ele é menos polar do que a água, então a polaridade da água, principalmente por aqueles dois pares de elétrons isolados que a gente tem no oxigênio, tá? Esses outros aqui é zero, não porque não tem a polaridade na ligação, mas por causa da geometria. Então essas são as propriedades que a gente entende disso. A polaridade e a geometria, eles vão influenciar diretamente em propriedades físicas, certo? E algumas químicas também dessas moléculas, mas principalmente física. Então, ponto de ebulição e ponto de fusão, por exemplo, o que você precisa é romper interações de atração entre dipolos. Por exemplo, se eu tenho HCl e ele encontra outra molécula de HCl, essa região negativa vai se alinhar vai atrair para ele, certo? Lembre-se que isso daqui é negativo, a parte positiva da outra molécula. Então aparece uma força de atração entre essas moléculas. Para mim, fazer a transformação de estado líquido para o gasoso ou vapor do HCl, eu tenho que romper essa ligação. Lembre-se, essas transformações de estado não é uma reação química, ela é física. Ou seja, eu não rompo, eu não quebro a ligação química, eu separo moléculas. Então, se eu tenho atração entre essas moléculas, fica mais difícil. Então, substâncias polares normalmente vão apresentar o quê? Ponto de ebulição de fusão mais elevados do que aquelas apolares. Assim como densidade, porque a densidade, se elas são polares, essas moléculas se atraem e ficam mais concentradas. Solubilidade, certo? Delas em compostos, se você tem polaridade, elas se atraem, então elas acabam separando e ficam solúveis, a gente vai ver isso mais em detalhes. Tudo isso é afetado por essa polaridade, tá? Um exemplo é a água nos dois estados, o sólido e o líquido. Então veja que no estado sólido a água tem uma densidade menor que o líquido, por isso que ela flutua. A água é considerada solvente universal, o delta, né, que é o momento de dipolo dela é elevado, está aqui 1,85, óbvio, não é, ela é uma ligação covalente, você não vai comparar com o NaCl, tá? Mas ela tem um momento de dipolo elevado. E aí, uma pergunta que é interessante é o seguinte, se eu encher um copo com água e gelo, a hora que esse gelo derreter, a água vai transbordar, né? Ou o copo vai transbordar ou não? Eis uma questão. Talvez alguns já conheçam, outros não, mas não, ela não vai transbordar, porque a densidade da água sólida é menor que a densidade da água líquida. E isso tem a ver com a polaridade, certo? O que explica isso, né, por que ela é mais densa e outra menos densa, é consequência dessas moléculas serem polares. E a polaridade tem a ver, no caso da água, principalmente com o quê? Com a geometria e a configuração eletrônica.
Então, como que a polaridade influencia na densidade? Ela cria o que a gente chama de forças intermoleculares, que é o tema principal dessa aula. E ela tem uma influência muito grande, principalmente em sistemas biológicos. Então, a gente encerra essa parte. Na parte B, nós vamos ver como isso daí acontece e como que ela influencia nessas propriedades.